We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta a todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos nesse instante a todos os irmãos e irmãs para termos uma palavra de oração, falando com nosso Pai Criador. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos, Senhor, por mais esta vez o Senhor nos conceder o privilégio de estarmos reunidos com esta grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, e nós agradecemos pela vida de cada um de nós. Pedimos ainda a bênção do Senhor, a direção para este trabalho, a inspiração divina. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e entregamos, ó Deus, nas mãos do Senhor a necessidade de cada um, ó Pai,
aqueles que estão enfermos. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece o problema de cada um. Estende tuas benditas mãos, cura a doença, liberta o oprimido, liberta aquele que está angustiado, que está aflito, que está com problema. Pai de misericórdia, abençoa os lares, as famílias, as crianças, os jovens, os velhos, que todos recebam do Senhor a bênção, recebam a vitória para a glória do teu bendito nome, e nós pedimos tudo isto humildemente, agora e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, meus amados, a escritura que nós vamos ler está em São Mateus, capítulo 27, e nós vamos começar com o versículo 21. São Mateus 27, versículo 21. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, são muitos aqueles que gostam de acompanhar as leituras bíblicas, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Primeiro de tudo, lembrando que este canal tem agora o seu novo nome. O nome do nosso canal é Portal da Mensagem Revelada. É só os irmãos se acostumarem para não se confundirem, não é? Então, nós lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. Todos são bem-vindos e nós damos boas-vindas a todos os nossos amados e preciosos irmãos para virem e adorarem juntamente conosco, e seja também uma bênção para nós através da sua presença, e também seja abençoado por Deus ali enquanto estiver ali em adoração juntamente conosco. E também, meus queridos e amados irmãos, gostaríamos de pedir a todos, quando vocês estiverem assistindo a programação, assistindo o vídeo, não esqueçam de clicar no gostei, no símbolozinho de joia, e também não esqueça de ser inscrito, inscrever-se no canal, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando nossos vídeos cada vez mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus. Então, meus queridos, dito todas estas coisas, nós vamos agora para a leitura bíblica de São Mateus capítulo 27 e começando no versículo 21. Leiamos então. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava,
antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E, quando saíram, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Amém. Somente até ao versículo 36. E agora, queridos e amados irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Simão o Cireneu. E quem canta esse bonito hino é a dupla Irmãos Leonel. Nós vamos ouvir, nós vamos adorar o Senhor com esse louvor e logo em seguida nós voltaremos para continuarmos com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus, com o estudo da mensagem, a obra-prima. Ouçamos e meditemos. Descia lá do campo um certo homem, seu nome era Simão. Vinha cansado da labuta do trabalho, ia para casa para a noite repousar. Vinha cansado da labuta do trabalho, ia para casa para a noite repousar. Dia entrando em
multidão toda a gritar, parou para ver o que estava acontecendo. Viu uma cruz e um homem a carregar, parou para ver o que estava acontecendo. Viu uma cruz e um homem a carregar. Se aproximou daquele homem que sofria e viu alguém o seu rosto espancar. Se condoeu daquele homem sofredor, então a cruz lhe obrigaram a carregar. Se condoeu daquele homem sofredor, então a cruz lhe obrigaram a carregar. Como eu queria ser Simão o Sirineu, que ajudou o Salvador, Filho de Deus, levar nos ombros sua cruz rumo ao Calvário, mas lá no céu receberá seu galardão. Levar nos ombros sua cruz rumo ao Calvário, mas lá no céu receberá seu galardão. Amém, Jesus. Graças a Deus. E agora, queridos, vamos aqui para a continuidade da leitura da mensagem A Obra-Prima. Nós vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 106. Sua vida é igual à de todas as pessoas. A Deus agradou feri-lo. E agora, por que ele feriu? Pela mesma causa que ele teve que ferir Adão. Então você vai se lembrar por que mesmo que Deus feriu Adão do seu lado? Foi justamente para criar a sua esposa. Então o profeta disse aqui que Deus feriu o Senhor Jesus Cristo pela mesma causa que ele feriu Adão. Então isto significa que o Senhor Jesus Cristo foi ferido, foi moído, para que então a sua noiva pudesse vir à existência. Agora nós o vemos golpeado, ferido e aflito de Deus, o Cordeiro perfeito para os pecadores sacrificá-lo. Uma obra-prima perfeita. Agora, por aproximadamente 2000 anos, Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima, porque ele o golpeou para tirar um pedaço dele, parte dele, uma costela, para fazer para ele uma esposa. E agora, ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário, foi justamente o Novo Testamento. Isso é tudo.
Então você não se esqueceu que bem para o comecinho da mensagem, o profeta de Deus estava falando sobre Miguel Ângelo, que estava construindo a estátua de Moisés, não é? E depois de pronta, ele ficou tão empolgado, tão entusiasmado e deu uma martelada no joelho da estátua e disse: fala, mas a imagem não pôde falar, não é? Agora, a obra-prima de Deus, essa obra pôde falar, a sua palavra, essa que nos tem sido trazida para a nossa salvação. Aleluia! Isso é tudo. Ele cumpriu o Velho Testamento. Agora, o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Vejam, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. Você sabia disto, né? Que o Velho e o Novo Testamento são como que marido e esposa. Vem, e o Novo foi tomado para o Velho para apontar para o Novo. Vem Cristo, a obra-prima, para cumprir isso. Então, o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E o Velho Testamento sempre está apontando para o Novo Testamento. Agora, sua noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Assim como gastou ele 4.000 anos para fazer esta obra-prima, agora ele tem estado por cerca de 2.000 anos fazendo outra obra-prima. A noiva de Cristo, outra obra-prima. Fazendo isso, ele faz isso através de seu modo imutável. Da mesma maneira que ele fez a obra-prima, a sua palavra, esta é a maneira pela qual ele faz suas obras-primas, porque só pode ser uma obra-prima perfeita quando é a perfeita palavra. Qualquer sujeira, lixo, injeções com estas coisas se quebrará. Porém, o céu e a terra passarão. Porém, esta palavra não passará. Você recorda na lapidação de diamantes, você tem que ter uma ferramenta perfeita para fazer aquilo. Não é qualquer peça que faz isto. Eu vi grandes quantidades passarem por aqueles dentes e colidirem com aquilo, e aqueles grandes dentes se moverem, e aquele diamante passando ali, aquilo não quebra o diamante. Ele tem que ser lapidado. Então, foi o que nós tínhamos meditado já anteriormente, aqui um pouco mais no trecho anterior da mensagem obra-prima. Então, o diamante não se quebra quando ele cai ali entre meio aqueles dentes. Apenas aqueles dentes tiram do diamante aquela parte que não o deixava brilhar. Mas depois aquelas fagulhas não são jogadas fora. Mesmo assim, ainda se pode fazer agulha de vitrola com aquelas fagulhas que saíram do atrito
entre aqueles dentes e a própria pedra de diamante. Agora, ele está fazendo a mesma coisa em seu método imutável. Nós encontramos em Malaquias capítulo 3, ele disse: eu sou Deus e não mudo. Ele não pode mudar o seu método. Agora, como ele começou em Abraão, depois da queda da primeira obra-prima, ele começou com Abraão, numa base para construir outra obra-prima. Ele começou no dia de Pentecostes a construir outra obra-prima, a semente palavra original. Começou na primeira igreja. O que foi isto? A semente palavra, a palavra manifestada, a promessa tinha sido dada. Joel disse: acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. O que ele faria nos últimos dias? Nos últimos 2000 anos. Observem, e isto começou com o original, como disse Jesus. A palavra de Deus é uma semente que o semeador semeou. E ele era o semeador. A semente era a palavra. E observe, qualquer semente que está sozinha nunca faz nada. Ela tem que cair em um solo para trazer o seu produto de novo. E esta semente, aquela igreja perfeita, caiu no chão de Niceia, Roma, quando ela se tornou uma denominação. Agora, historiadores, recordem, e você que vai ouvir esta fita, examine e descubra se isto não é correto. A igreja morreu em Niceia, Roma, quando ela tomou dogmas e credos no lugar da palavra original. O que era isto? Deus tinha mostrado através daquela primeira igreja que ele era Deus. Ele tinha uma igreja perfeita, mas a igreja, como todas as outras sementes, teve que cair no chão e morrer. Agora, ele caiu no chão e morreu e se gastou. Você sabe, eu li um livro aqui há não muito tempo atrás. Alguém escreveu um livro que diz O Deus Silencioso. Vocês já o devem ter lido. Eu me esqueci. Eu penso que foi Brumba, ok? Eu não tenho certeza de quem foi o que escreveu, mas eu o tenho no meu escritório. O Deus Silencioso. Diz Deus, 2000 anos de eras negras, ficou quieto e não moveu a mão, e assistiu fiéis mártires passar pela cova dos leões e serem queimados pelos romanos, assassinados
de todas as espécies, e mulheres com suas roupas rasgadas colocavam piche em seus cabelos longos e botavam fogo e as queimavam. Recordem, o cabelo curto começou em Roma e as mulheres dos cristãos tinham cabelos longos. Então, eles as mergulhavam no piche e colocavam fogo e as queimavam. E elas, nuas, e as jogavam para alimentar os leões. E este escritor segue dizendo: onde está este Deus? Às vezes a cegueira do homem, não sabe você que aquela semente tinha que morrer? Ele nunca tentou libertá-los. Eles seguiram em frente em vitória. Eles seguiram em frente sangrando e morrendo, dando suas vidas, porque isso era uma semente. Isso teve que cair no chão, como 1 João capítulo 12 nos diz: o grão do trigo tem que cair no chão e ali morrer. E não somente morrer, mas apodrecer. Mas poucos incluem que a denominação sabe que aquela vida permanece ali. Embora a igreja, ela mesma, no concílio de Nicéia, de 15 dias de sangrento debate político, quando aqueles aristocratas chegaram e queriam injetar esses grandes dignatários na igreja, e profetas saíram daquele deserto ali, comendo ervas e enrolados em peles de animais, profetas genuínos, e eles os colocaram para fora. Por quê? A semente tinha que cair na terra. Ela tinha que morrer. Ela morreu nas eras negras, lá embaixo da terra escura. Eles pensavam que ela tinha se acabado. Vocês sabem, São João capítulo 12, versículo 24. Jesus disse: a não ser que o grão de trigo caia no chão, ele ficará sozinho. E a primeira igreja era aquela reprodução, aquela noiva, aquela semente, aquela palavra manifestada que caiu no chão, em Nicéia, Roma. Ouçam, igrejas, através da nação, que ouvirão isto. Aí está a sua terra, são as suas denominações. Aí está onde a palavra foi crucificada. E eles aceitaram o dogma, e por centenas e centenas de anos das eras negras, o poder e manifestação da palavra estavam escondidos do mundo. Somente o catolicismo governava. Todos nós sabemos disso. Lendo a história, somente ele governava isto. Então, isto aqui está na história. É só ler a história que você vai encontrar isto que o profeta de Deus está falando aqui. Mas você
Você não pode esconder uma semente germinada. Ela tem que brotar, porque o grande escultor está em trabalho. Ele vai construir outra vez. Então, a semente, desceu a palavra. Quando vemos São Paulo, Pedro, Tiago, João e todos estes que escreveram a palavra, e o mundo a palavra que eles escreveram se tornando vida vivida, e isto vive. E quando encontramos que após isto começou a amadurecer, João começou a escrever em epístolas, ele foi lançado na ilha de Patmos, depois de ser fervido em azeite por 24 horas. Mas a palavra tinha que seguir, ela tinha que ser escrita. Eles não puderam ferver com azeite ao Espírito Santo que estava nele. Assim sendo, ele seguiu adiante, a sua obra não estava consumada, ele teve uma morte natural. Ele está mencionando aqui o apóstolo João, não é? Policarpo, o qual foi um discípulo de João, seguiu com a palavra, e de Policarpo veio Irineu, e Irineu, o grande homem de Deus que cria no mesmíssimo evangelho que nós cremos. A palavra é correta. A igreja tratando de espremê-la para lançá-la fora. Finalmente, isso chegou a Niceia, Roma, e ali ela caiu no chão, depois de São Martim, e foi assassinada. São Martim cria na mesma coisa que nós cremos. Ele se firmou na mesma coisa: o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, em nome de Jesus. Ele se firmou na mesma coisa que nós estamos, como ele foi um profeta e cria na palavra completa de Deus. E finalmente eles foram crucificados e esmagados no chão, e ficaram ali por centenas de anos até apodrecerem. Aquela semente extrema, os velhos corpos simplesmente apodreceram. Eu estive em São Ângelo, nas catacumbas, e vi onde eles morreram, e seus ossos quebrados e tudo mais. Eles finalmente apodreceram até que seus ossos se acabaram, mas a vida permanece ali. Amém. Nós chegamos ao parágrafo 122. E agora nós vamos ter mais uma pequena palavra de oração para o encerramento de mais este programa. Oremos todos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouco da Tua bendita palavra, ó Pai. E agora, mais uma vez, entregamos nas mãos do Senhor a vida de todos os nossos irmãos necessitados, os doentes, os aflitos, os que têm problemas nos lares, nas famílias, o pai de família que precisa do emprego para
ganhar o pão de cada dia para o sustento dos filhinhos. Senhor Deus, os filhos adolescentes, que o Senhor dê graça para os pais a suportarem, a terem sabedoria para guiar a família, para repreender os espíritos malignos, perturbadores. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus, meus irmãos, chegamos então ao final do nosso programa de hoje. E se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente através da nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.